Olá, meus amigos e amigas. Saudade de vocês aí, sétimo ano. Mas, enfim, aula em vídeo aqui no eClass, a gente tem que ganhar tempo para poder ficar mais direto ao assunto, mesmo porque você pode repetir a hora que quiser, não é isso? Portanto, vamos lá. Nossa aula de hoje, que é sobre história em quadrinho, eu preciso que você veja 4 tópicos importantes nesses próximos 4 slides. Mas antes de falar dos tópicos importantes, quero falar da história do HQ. E HQ é história em quadrinhos. Você pesquisando, você vai descobrir, tá, que ele existe há muitos séculos. Inclusive, é possível que a inspiração para os HQs modernos, que é a história em quadrinho, onde tem desenho e tem personagem conversando, ela tenha vindo do antigo egípcio, ou até de pinturas rupestres, onde foram encontrados registros de desenhos na parede. Só não tinha um balãozinho com a mensagem que a pessoa estaria dizendo. Mas, para chegar ao nosso HQ, isso aí já seria a base, tá bom? Com respeito à história em quadrinho, eu quero lembrar a vocês que existem 3 componentes importantes da história em quadrinho. E quando eu falo em componentes importantes, 3 coisas que não podem faltar. Você está vendo aí a Mônica e o Cebolinha nessa figura ao lado. E as três itens importantes são os balões de fala, as expressões faciais e a onomatopeia. A gente vai ver agora um desses 3, que é o balão de fala. Portanto, nós vamos para o próximo slide. Agora que nós chegamos aqui no próximo slide, história em quadrinho, tópicos importantes, falaremos sobre balões de fala. A questão dos balões de fala, numa história em quadrinho, é quase que imprescindível. A não ser aquelas feitas com absoluta especificidade, feito para alguma coisa específica. Mas as histórias em quadrinho da Turma da Mônica, dos Vingadores, né, de qualquer estúdio moderno, tem lá alguma expressão dos participantes, dos personagens. O balão de fala, como você pode ver, são caixas de texto, que o formato indica o tipo de fala. Por que formato indica o tipo de fala, tá? Primeiro, você tem que lembrar que tem que ter uma setinha puxando, indicando quem é que está falando, porque num quadro pode ter 2, 3 personagens. Com respeito ao tipo de fala que existem em cada tipo de balão, se você vê um balão com um circular, só que não é totalmente perfeito o círculo, como ele é abaulado, um pouquinho achatado, esse tipo de balão circular é apenas uma fala, alguém está conversando. Mas quando você vê que o tipo de balão não é um círculo, mas é uma lâmpadazinha acesa, isso quer dizer que a pessoa teve uma ideia. Tanto é que o tipo de seta que liga essa lâmpada ao personagem são bolinhas cada vez menores. Então, são apenas uma ideia que a pessoa teve. Mas se você vê que esse balão está desenhado em forma de nuvem ou de algodão, né? Que tem aqui nesse quadro que você está observando, você pode saber que não é uma fala, mas é o que a pessoa está pensando. Então o outro não chegou a ouvir nada, só que a gente tem acesso ao pensamento. E se você vê um quadrado apenas com os cantos arredondados, é um tipo de cochicho. Agora, esse quadrado também pode ser outro formato. O que mais indica que ele é cochicho é quando a linha não está totalmente contínua. A linha que forma esse balão, ela é pontilhada, é feita de pontos. Então, se houver pontos ao invés de uma linha, ela está cochichando. É claro que isso vai ser geralmente em quadrados com pontas arredondadas, porque não tem como colocar uma linha num balão em forma de nuvem. Se a pessoa está pensando, ela não vai estar cochichando. Então, é o tipo de fala, porém cochicho, bem baixinho, tá? E se você vê
uma fala dentro de um coração, aí você já dá para adivinhar, né? Fala dentro de um coração. É uma expressão amorosa que está sendo dita pelo personagem, tá? E por último, se você vê uma fala cheia de pontas, como se fosse múltiplas estrelas, então as pontas de estrela, mas só que não são 5 pontas, são várias pontinhas para todos os lados, tá? Formando pequenos ângulos. Se você vê uma fala desse jeito, o que tiver dentro está sendo dito em forma de grito. Olha que coisa interessante. Então, na fala, num HQ, no quadrinho, o tipo de balão, o formato do balão, o jeito que o balão foi desenhado, diz pra gente as emoções ou o tipo de fala, se é grito, se é ideia, se é cochicho, se é pensamento, se é uma expressão carinhosa de amor, tá? Então, pense, estude, dê mais uma olhada nisso, você tem chance de ver outros materiais, tá bom? Então, veja, e eu até acho que você deveria fazer uma anotação. Você pode ir na página 19 do seu livro e você vai descobrir que lá tem essas informações que eu acabei de falar. Então você pode exercitar, coloca no caderno, coloca, faz o desenho, coloca na frente o nome e você com certeza vai lembrar com muito, muito, muito mais facilidade. Tá bom? Ok? Vamos então para o próximo tópico. Nós já falamos de balões, de fala, e agora nós vamos falar de expressões faciais. Com respeito às expressões faciais, esse aí é mais fácil do que balão de fala, né? O que ela faz? Ela indica, a expressão facial, a emoção que a pessoa está sentindo. Pode ser tristeza, alegria, medo, raiva e outras emoções. Então, nessa questão de balões de fala, você vai ver a emoção. Essa emoção não dá para ser percebida nem mostrada através do tipo de balão. Então, a pessoa pode estar numa fala normal, não é cochicho, não é grito, não é pensamento, não é ideia nova e não é declaração de amor. Ela apenas está com medo. Então, como é que faz? Você vai ver pelo rosto dela. Então, olhos arregalados, pode ser medo, surpresa, curiosidade, a boca aberta em um semicírculo côncavo, quer dizer, com as pontas para baixo, a pessoa está muito triste, a boca muito aberta, está chorando, tá? Ou talvez gritando, aí vai depender do que está no conteúdo. Enfim, a expressão facial é muito importante. E você pode até perceber que os pés da pessoa, olha nesse quadro aí, os pés de Mônica não tem dedo, você não sabe se ela está de sapato ou meia calça, falta informação. Esse pé dela aí está incompleto. Agora, o olho dela e a boca dela é o que você vai perceber que são os itens mais interessantes para o autor do material expressar, mostrar o que Mônica estava pensando, ou melhor, que tipo de emoção ela sentia ou queria transmitir. Tá? Então, o olho e a boca de um personagem eles são muito importantes, eles nunca faltam. Eu já vi personagens sem nariz. Tem, eu acho que é Hello Kitty, você não encontra nariz. Mas por quê? Porque nariz não se mexe nem para um lado, nem para o outro, nem arrebita. Quem nasce com o nariz arrebitado já tem, não é? Mas ninguém consegue manipular o nariz para transmitir um tipo de informação. E já que isso não é possível, então a, é pela boca e pelo nariz que as expressões faciais costumam ganhar vida e transmitir para a gente o que o personagem estava sentindo. Inclusive, essas figurinhas hoje que tem nos celulares, os emojis, eles são carinhas para transmitir todo tipo de emoção. Ali é praticamente tirado uma ideia, né, vinda, derivada dos desenhos das histórias em quadrinho. Então, a expressão facial é basicamente isso. É o tipo de rosto e cara que a pessoa faz e o que isso representa para a fala dele. Tá bom? Vamos para então o último item importante, tópico importante, que é onomatopeia. Preste bastante atenção. Pronto, chegamos ao último item importante na questão de história em quadrinho, que é
Onomatopeia. O que é onomatopeia? São palavras que expressam sons. Aí você pode pensar assim, pronto, mas professor, qualquer palavra que eu disser casa, mesa, cidade, ela não está expressando som? Não. Essas palavras com sentido, elas representam objetos, elas nomeiam coisas, desde abstratas a concretas. Elas nomeiam objetos, sentimentos, enfim. Tudo tem nome e tudo é expresso através da palavra falada, né? Quando a gente diz que onomatopeia são palavras que expressam sons, é porque estas normalmente, casa, mesa, cidade, expressam objeto. Elas indicam objeto, nomeiam objeto. Já a onomatopeia, ela indica um som que é produzido quando alguma coisa acontece. Eu vou dar um exemplo, e você já está vendo aí vários exemplos na própria ilustração. Zap! Tem até um raio e uma nuvenzinha mostrando mais ou menos que tipo de som esse zap está representando. Não é necessariamente o apelido que a gente deu para WhatsApp, mas é o barulho de um raio. Então, zup, é mais ou menos isso. Então, isso aparece constantemente em história em quadrinho, mostrando que um som foi produzido e o tipo de som que a gente ouviria se ele pudesse ser escrito em forma de letras, de sílabas, de fonemas, ele seria assim. Tem outro som aí que é o crash. Crash. Que tipo de som é esse? Ele é o som que estaria sendo produzido por uma abertura de uma caixa meio com força. E se você der uma olhada para o barulho, por exemplo, bum, pode aparecer. E quando aparece esse tipo de barulho, em forma de onomatopeia no quadrinho animado não, né? Na história em quadrinho, ela pode representar o quê? Uma explosão. Então, nesse caso, dá até para ver aí um pedacinho da palavra bum no quadrinho de ilustração desse slide. Então, onomatopeia são sons, palavras, ou melhor, escritas, palavras que representam sons que geralmente a gente não consegue, não costuma escrevê-los, tá? Se a gente quer falar fulano gritou, a gente está falando para alguma pessoa, a gente fulano gritou. Se vamos escrever fulano gritou, a gente não escreve assim, fulano disse oh, e dá aquele grito estranho, porque o grito é onomatopeia. Onomatopeia, né? Nesse caso, não há dúvidas, onomatopeias são palavras que expressam apenas sons. Agora, quais são os sons? Som de cochicho, som de espanto, som de explosão, som de raio. Às vezes, até, esses autores de história em quadrinho conseguem fazer sons que a gente nem imaginava, representar o som de uma pessoa caminhando. E aí ele pode colocar assim um slap, slap, slap. Quais seriam as letras? S, L, E, P. Com dois E para dar um som mais demorado. Isso aqui eu acabei de inventar um, né? Você, inclusive, pode inventar uma onomatopeia de algum som. Aí, boa ideia, converse com sua irmã, com sua mãe, com alguém da família e tente escrever qual seria o som de um... Vou dar algumas ideias, tá? O som de uma água fervendo, aquelas bolhas subindo, e você coloca o ouvido perto, cuidado para não se queimar. O que é que você ouve ali? Como é que você escreve isso no papel? Bug, bug. Eu estou tentando aqui. Eu acho que eu não acertei direito. Mas aí você pensa, comece a treinar escrevendo nomes que representam sons normais aí da sua casa ou da sua rua. E você vai estar fazendo o quê? Praticando a onomatopeia. Que palavrinha, né? Portanto, é isso. Esse é o resumo da história em quadrinho. E eu vou precisar o seguinte. Aproveita, leia, reveja o material que está da página 20, ou melhor, da página 19 até a 20. Leia tudo, ouça essa aula outra vez se for preciso, porque na próxima aula nós vamos estar enviando ainda essa semana uma atividade referente a isso. Mas primeiro eu quero que você veja isso apenas como aula, tá bom? Bons estudos!